pertinho. Joia! Valendo, hein? Vamos iniciar então nosso curso aqui com muito carinho. E hoje nós vamos falar de contratos, como elaborar contratos. Esse tema é muito importante. Eu sempre falo que poucos advogados no Brasil sabem fazer contrato. É verdade, poucos advogados. Copiar na internet não vale, né, gente? Qualquer pessoa copia na internet, isso não vale. Pede um modelo, pega um modelo no livro, isso não vale, tá? Eu estou falando de saber fazer contratos, fazer passo a passo. Isso é importante, passo a passo dos contratos. Então, nessa aula você vai aprender isso, como elaborar um contrato do zero. Antes de tudo, eu quero trazer para você a possibilidade, agora sim, sala cheia, gosto assim, hein? Eu quero trazer para você a possibilidade de fazer contratos particulares. Nós temos que guardar alguns artigos, um pouquinho de teoria importante para saber fazer contrato. Quando eu falo em saber fazer contrato, nós temos que lembrar que tem um artigo, que é o 108 do Código Civil, que esclarece o quê? Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. É isso mesmo, por escritura pública, não tem choro. Se não fizer por escritura pública, uma transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, o que vai acontecer? Infelizmente, esse contrato pode ser declarado nulo de pleno direito, tá? Quando eu falo de contratos, nós temos os contratos estudados em direito civil. Esses contratos que são estudados em direito civil são os chamados contratos em espécies. Até no meu livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, eu falo muito dos contratos em espécies. Quando nós falamos dos contratos em espécies, são vários contratos estudados dentro do Código Civil. No mundo imobiliário, nós temos os contratos imobiliários. Alguns nós pegamos emprestado do direito civil, direito imobiliário é direito civil, um segmento do direito civil. Outros nós criamos, verdadeira criação doutrinária e jurisprudencial, né? E temos os contratos de direito consumidor, de relações de consumo que nos interessam também. Todo contrato, qualquer contrato, tem requisitos parecidos. Se eu e você não usar esse requisito parecido, ou seja, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um contrato mal feito, um contrato nulo de pleno direito. Então, cuidado, tá? Vamos lá, quando eu falo de contratos, todo contrato tem que ter título, todo contrato tem que ter qualificação, todo contrato tem que ter o objeto, que é a compra e venda, a locação, todo contrato tem que ter as disposições gerais, todo contrato tem que ter cláusulas de obrigações, todo contrato tem que ter também a cláusula de rescisão do contrato. Temos que fazer um contrato, pensar na rescisão, quer queira, quer não queira. Todo contrato tem que ter o foro de eleição, né? Alguns preferem usar, outros sim, mas tem que ter. Data, local e data, assinatura das partes, inclusive também assinatura de duas testemunhas, pelo menos, tá? Professor, a testemunha reconhece firma ou não? O certo é reconhecer firma, sim. As partes devem reconhecer firma? Sim, isso eu estou falando de instrumento particular. Existe o instrumento público que é feito pelo tabelião de notas, e existe o instrumento particular que é feito pelo tabelião, tá? Então, eu vou fazer no tabelião quando eu sou obrigado, né? Na compra e venda, para registrar, eu sou obrigado. Seção de direitos hereditários, eu sou obrigado a fazer escritura pública. No direito imobiliário, nós temos compra e venda, pagamento à vista. Promessa, estou comprando imóvel na planta. Compromisso, estou comprando imóvel, mas existe uma obrigação de fazer. Existe a cessão de direitos possessórios, estou comprando e vendendo um imóvel irregular, não tenho registro. Cessão de direitos hereditários, estou comprando um imóvel de herança. Direito do consumidor, relação de consumo. Alienação fiduciária, estou comprando um imóvel financiado por um banco, uma instituição financeira, um contrato regulamentado por lei. Arrendamento rural, um contrato regulamentado pelo Estatuto da Terra. Então, nós temos vários contratos importantes, sem falar a locação, né? O Lei 8.245 de 91 é o contrato que vai tratar das relações locatícias, né? Então, vamos lá. Professor Júlio, o que é um contrato? Vamos lá para a teoria aqui. O contrato é um acordo, uma convenção verbal ou não verbal entre duas partes. Podendo, gente, guarde isso, podendo essas serem pessoas físicas ou jurídicas, tá? Então, podem pactuar pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Para esclarecer ou regulamentar a execução de algo sob determinadas condições, eu uso o contrato. Para que exista um contrato, são preciosos, né, de fato, e eu trago vários exemplos, né? Mas a existência de duas ou mais pessoas. Tem que ter. O consentimento das partes também, a licitude do negócio, não posso vender um terreno na rua, não posso vender drogas através de contrato, ainda fazer um contrato e pedir para reconhecer firma. A validade, a eficácia do contrato é muito importante.
Também a determinação ou determinabilidade também é importante. E não podemos esquecer da possibilidade do objeto e o livre convencimento. No Brasil, gente, eu trago para você que existem diversas categorias contratuais, ou seja, existem diversos contratos. Alguns muito corriqueiros, como alocação, compra e venda, é o contrato do dia a dia, né? Doação, comodato. Outros que talvez nunca venhamos a conhecer na vida, mas existe, né? Como os contratos de risco ou de transferência de tecnologia. São contratos específicos. Porém, todos os contratos partem de princípios fundamentais previstos no Código Civil. Todo e qualquer contrato tem que respeitar os princípios previstos no Código Civil. Na hora de serem constituídos, senão geram nulidade. E neles existem atributos que não devem faltar nessa relação contratual, tá? Alguns dos princípios que regem um contrato são, então anote aí, vamos lá, isso é importante. Princípio da autonomia, alguns autonomia da vontade, tanto faz, é um princípio. Consensualismo e obrigatoriedade e boa-fé. Então, os princípios básicos, quando nós falamos de contratos, nós temos aí pelo menos 3 princípios, tá? Contrato deve seguir o princípio, de fato, temos que seguir esses princípios na elaboração de qualquer contrato, tá? Isso é obrigatório. Autonomia da vontade, entrou um cisco no olho do professor Júlio. Tem jeito, coça, né, gente? Ela saiu. Princípio da autonomia da vontade, princípio do consensualismo, tem que ser consensual, e também obrigatoriedade e boa-fé. Sala lotada, hein? Gosto disso, hein? Vamos lá, vamos comigo, presta atenção aqui na aula, aqui, vem comigo. Como fazer um contrato? E o que deve conter dentro de um contrato? Então, vamos lá. Para todos, né? Todos os principais, de fato, requisitos, nós temos que pensar nas cláusulas para aplicar todos os princípios, né? Quando eu falo princípios, autonomia, consensualidade, obrigatoriedade e boa-fé. Nós temos que seguir cláusulas contratuais para poder, de fato, criar conexões com esses princípios. Então é importante, sim, estabelecer diversas situações. Um contrato obrigatoriamente deve ter, eu quero que você estabeleça, identifique as partes sempre, da forma mais completa possível. Então eu não posso ficar brincando, eu vou colocar só o nome, não sei se é casado, vou pular isso, vou colocar só RG e CPF. Não, a qualificação tem que ser completa sob pena de nulidade, conforme doutrina e jurisprudência de vários tribunais. As partes do contrato, ou seja, nós devemos estabelecer no contrato a identificação, temos que identificar as partes. As partes do contrato se referem à pessoa que está contratando, ou seja, adquirindo o serviço bem, e a pessoa que está sendo contratada. Isso quer dizer, sendo que para paga, para executar, né, ou vender um serviço ou bem, eu preciso da qualificação das partes. De fato, temos que especificar todos os dados referentes a essa pessoa, seja física ou jurídica. Tem que especificar, tem que fazer isso, sob pena de nulidade. Seja uma pessoa natural, física, pessoas jurídicas. Lembrando que nós temos que, no caso da pessoa jurídica, sempre trazer o representante legal, tá? Que é a pessoa física, sempre. E a empresa, né, naquele ato, ela é representada sempre por alguém. Então é importante fazer isso. Quando eu falo dessas identificações, na pessoa natural, na pessoa física, as informações normalmente elas precedem de documentos pessoais. Então o contrato deve conter nome completo, CPF, RG, endereço completo, estado civil, profissão, endereço, nacionalidade. É o básico. Nome completo, RG, CPF não pode faltar. Endereço completo, profissão, nacionalidade, estado civil, é obrigatório, sim. No caso de um contrato que contém a pessoa jurídica, temos que apresentar o CNPJ, o endereço completo da sede, a razão social. Então temos que apresentar. Deixa eu mostrar para você aqui como fica, né? Então, de fato, o que a gente tem que pensar, gente? Temos que pensar sempre que um contrato tem requisitos. Eu não posso fazer um contrato e falar, não, isso aqui tá bom. Tem requisitos. Eu posso fazer uma ação, como já fiz várias aqui, deu certo, pedindo a nulidade do contrato. Então, o que tem que aparecer? Eu criei uma ordem aqui. As informações ficariam mais ou menos assim. Nome, nacionalidade, profissão,
portador da cédula de identidade, RG, número tal, inscrito no CPF ou inscrita no CPF sob o número tal, residente domiciliado na rua tal, bairro, cidade, UF, que é o estado, e CEP. Doravante denominado contratante, um exemplo. Tem que fazer. No caso da pessoa jurídica, vai ficar assim, ó, nome da empresa ou razão social, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ tal, com sede e endereço completo da sede da empresa, sempre eu vou trazer. Doravante denominada contratada, e neste ato representada por nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do documento de identidade, ou RG, e inscrito no CPF tal, residente domiciliado no endereço completo do representante da empresa. Então, eu tenho que trazer essas informações, no caso da pessoa jurídica, inclusive do representante legal. Então, eu vou trazer essas informações pessoais do representante, da representante legal. Então, não pode faltar isso no contrato, tá? O contrato bem feito começa pelo título correto e a qualificação feita de forma devida, ok? Eu não posso deixar de lado a definição do contrato. A definição do contrato é o objeto. Então tem que aparecer a definição e o objeto, senão não existe contrato. O objeto, gente, é o ponto central do contrato, hein? É o ponto central do contrato, isso é importante falar. Quando nós falamos do objeto, é o ponto, o grande objetivo, de fato é o que se refere ao contrato. Em um contrato de compra e venda, é o que está sendo transacionado, tá? A locação, a mesma coisa. A prestação de serviço, a mesma coisa. Tá? Então, é importante. Se você, por exemplo, presta serviços de consultoria, eles serão citados nesse momento do contrato. Não se preocupe em especificá-los, tá? Você poderá fazer isso também em cláusulas seguintes. Então, ficaria mais ou menos assim. O presente contrato é um texto que nós usamos, né? O presente contrato... É muito comum a gente usar esse texto. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais, aí coloca na especialidade, tá? Por parte contratada. Em seguida, gente, especifique também o objeto que você definiu anteriormente, ou seja, descreva o serviço ou bem e caracterize tudo que envolva ou não subestime os termos, né, de não envolver o que não faz parte do contrato. Isso costuma dar confusão. Na advocacia é muito comum isso, né? No contrato de honorários, na prestação de serviço de um pedreiro. A pessoa contrata o pedreiro para fazer um banheiro. Aí, quando vê, ele está pedindo para fazer o puxadinho lá no fundo, né? E aí, como eu te contratei, advogado é a mesma coisa, engenheiro é a mesma coisa, ser humano é tudo igual, né? Então é importante o que não está envolvido no contrato, na prestação de serviço, o que não envolve, isso é muito importante, principalmente os contratos de prestações de serviços profissionais. Então é muito importante. Detalhe tudo de forma específica e clara para evitar ambiguidade. Ambiguidade, de fato, é algo bem ruim em contratos, né? Também é importante defina no contrato, quando você for fazer, as obrigações de cada parte. Isso é muito importante. Separe em 2 tópicos distintos: obrigações da contratante, obrigações da contratada. Isso é muito importante. Isso é fundamental para não dar encrenca, não dar confusão. Em cada uma você vai estabelecer cláusulas especificando de verdade os deveres a que cada parte se compromete a fazer as suas responsabilidades. Então isso também é importante, isso faz a diferença, tá? Também ajuda, faz toda a diferença no contrato. Quando eu falo aqui, né, em cada cláusula, claro que tem disposições gerais que você pode criar cláusulas diferentes, mas é importante essa separação. Também eu trago para você, é muito importante você trazer nesse contrato as obrigações, seja o contrato de locação, seja o contrato de compra e venda, seja o contrato de prestação de serviço. Não deixe de lado essa cláusula ou essas cláusulas, você vai dividir em 2, né, do contratante e da contratada. Isso é fundamental para o sucesso do contrato. Não pode faltar valores e condições de pagamento, também é fundamental, valores e condições de pagamento. Então, no contrato, defina também o valor que foi cobrado, o valor do negócio, o valor do aluguel, defina muito bem isso. E a forma de pagamento, será que é Pix, boleto, DOC? Né? DOC acho que não tem mais, agora é só TED. Defina muito bem isso, né? Então, é muito importante você definir a forma de pagamento, se é boleto, se é cartão, defina a data de pagamento, o meio de pagamento, isso é necessário também. Também podemos usar um título mais ou menos assim: os serviços alvos desse contrato serão remunerados pela quantia tal, dividido em pagamentos tais. O primeiro, o segundo, o terceiro, tem que especificar isso, é muito importante também. Não podemos deixar de lado os prazos e a duração do contrato, os prazos e a sua duração.
Dessa cláusula é importante você usar o prazo final da entrega, ou mesmo específico os prazos por etapas, isso é importante. Lembrando-se de acrescentar, né, uma tolerância desse prazo ou possibilidade de extensões. E também, gente, eu trago um exemplo aqui, normalmente que fica mais ou menos assim o texto. O serviço objeto do presente contrato deverá ser concluído em data tal. O descumprimento dos prazos previstos na data do contrato desobriga a prestação de serviço subsequente pela outra parte. Ele não gera resolução automática do contrato por multa contratual antes da manifestação da parte contrária e decorrido o dobro do prazo inicialmente pactuado. Então você pode usar um texto mais ou menos assim. E é assim que funciona. Nesse contrato não pode faltar, como já falaram, a quebra, né, as quebras do contrato. Isso é muito comum e acontece, né, de um lado ou do outro. Então deixe bem claro o que caracteriza a quebra do contrato e o que ocorre, né, nesses casos também. Alguns fatores aos quais você deve se atentar é que o pagamento se caracteriza em uma quebra, a falta de pagamento se caracteriza em uma quebra de contrato. O que ocorre no caso do descumprimento por parte da contratada, isso acontece muito. Então, deixou de pagar, quebrou o contrato. Então, é muito comum. A rescisão não pode faltar, né? Ah, professor, não estou pensando na rescisão. Ninguém casa pensando em se divorciar, mas é algo que tem que aparecer no contrato. É fundamental, inclusive, falar de multas e cuidado para que essas multas não sejam abusivas. Cada caso é um caso. Se você pegar uma multa de direito consumidor, não pode passar uma multa de 10%, 2% em alguns casos. De direito imobiliário, normalmente 10% do valor do negócio. Então, multas, perde o sinal, devolve em dobro. Então, tem que analisar o ramo que você está fazendo o contrato, porque existem julgados traduzindo o que seria abusivo ou não. Então, é importante. O foro, gente, o foro também de eleição. O foro é onde ocorrerá um possível processo resultante do contrato. Normalmente o foro elegido é o mais cômodo para as partes, então você vai descrever o fórum que vai ser utilizado. Lembrando que se for abusiva essa cláusula, pode ser declarada nula. A assinatura também, né? A assinatura, já falei aqui, tem que ser com firma reconhecida. Hoje existe a possibilidade da assinatura física ou digital, então pode usar, inclusive tem aplicativos, né, importantes para que seja usado. E aí, gente, tem vários cuidados, acho que são dicas de ouro, né, na hora de fazer contrato. Quando você vai fazer um contrato, é importante alguns cuidados que você deve pensar, né, para não ter problemas futuros. Então não aceite o documento rasurado, com rasuras ou páginas em branco. Contrato com página em branco não dá certo, né? Então não pode, salvo se forem autenticadas. Nesse caso você estará um pouco mais seguro. Lembre-se de especificar o foro, pode ser uma bela oportunidade de economizar correspondente jurídico, né, numa situação de discussão judicial. As testemunhas não são obrigatórias no contrato, mas alguns contratos podem exigir 2 testemunhas para facilitar a execução do protesto. Ah, professor, é obrigatório 2 testemunhas no contrato? Não, sair para pensar não, juridicamente falando não. Mas quando eu coloco 2 testemunhas, esse contrato vira um título executivo extrajudicial, eu consigo executar esse contrato. Por isso a importância das testemunhas, porque são requisitos. E a testemunha eu não vou assinar porque eu não quero me envolver no caso. Não, é testemunha instrumental. Ela não vai ser convocada numa audiência. Quem é testemunha, avise lá a testemunha. A testemunha que vai assinar o contrato é instrumental. Ela assina o contrato, mas não é porque ela assinou o contrato, ela vai ser convidada, convocada a testemunhar no fórum, tá? Numa audiência. Escreva com uma linguagem de fácil entendimento, né, para ambas as partes. Nada, você não vai mostrar serviço escrevendo termos em latim, trazendo termos jurídicos enrolados para mostrar serviço. Está errado, tá? Seja objetivo e claro no contrato para evitar também múltiplas interpretações. Divida o contrato de forma clara e intuitiva. Divida em tópicos, cláusula 1, cláusula 2, 3, senão fica confuso, fica ruim, fica feio. É importante fazer isso. Utilize também os destaques como em negritos, sublinhados, né, com prudência, senão vira uma árvore de Natal, mas é importante destacar os títulos. Utilize frases e cláusulas curtas para facilitar o entendimento. Também é uma dica de ouro, tá? Outra dica de ouro também, revise sempre o seu contrato, principalmente no que diz respeito a dados, multas, prazos, reajustes. Verifique se o mesmo possui data e local, tá? Tem que ter data e local. Peça para um terceiro ler o contrato. Nós temos uma mania, gente, de terminou, já quer entregar. Não, peça para um terceiro ler esse contrato. Erros comuns nos contratos, na elaboração do contrato. Não verificar a legitimidade das partes, pendências judiciais, inadimplências. Não estabelecer os bens ou serviços objetos do contrato de forma clara.
não definir prazos, valores e multas, obrigações e direitos, né, mal definidos, não definir também cláusulas para quebra ou extinção do contrato, ausências de penalidade, o contrato faltando também cláusulas penais, né, cláusulas penais não proporcionais, ou seja, multas abusivas, que acabam prejudicando demasiadamente apenas uma das partes, as chamadas cláusulas leoninas, né, que muita gente escuta. Cuidado para não incluir cláusulas específicas que já são previstas em lei. Cuidado também não estipular multas contratuais desproporcionais, o contratante e contratado. Não pode, eu quero 10 aluguéis, não existe, é 3 aluguéis, a lei do inquilinato deixa bem claro isso. Tem que prestar atenção no tipo de contrato que você está fazendo, qual é a definição legal disso, se a lei fala alguma coisa ou a jurisprudência. É importante estabelecer também cláusulas, tomar cuidado, né, para não estabelecer cláusulas abusivas ou taxas diferentes das praticadas no mercado. Também usar testemunhas tendenciosas, exemplo, funcionário da empresa, parentes, então cuidado, tá? É importante isso. Alguns contratos, gente, podem ser assinados de forma online, sim. Contratos de trabalho e recursos humanos hoje podem ser assinados de forma online, contratos empresariais, propriedade intelectual, atividades comerciais, contratos imobiliários, basta ter o certificado digital, contratos do cotidiano, escolares, associações, é muito comum, né? Então é importante. Como assinar um contrato online? Para assinar um contrato online, você irá precisar de uma plataforma de assinatura digital, um certificado digital, né? Devidamente para poder autenticar. O processo é intuitivo e leva menos de 10 minutos. Quem não tem o certificado digital, hoje em dia tem várias empresas que oferecem serviço. Então, você vai lá, tira o certificado digital, se você quer assinar contratos de forma digital. Isso eu estou falando daqueles que exigem certificação, porque tem aqueles contratos que você assina na mão mesmo, não exige uma forma específica. Confira o passo a passo, né, para fazer a assinatura digital. Para fazer a assinatura digital certificada mesmo, tem que cadastrar para você se autenticar, confirmar por e-mail, adicionar signatários, dá para fazer o upload do arquivo, né? Dá para enviar assinatura, então é importante. Contratos assinados digitalmente possuem valor jurídico sim, tá? Possuem valor jurídico sim. Isso é importante. Possui sim. Possui valor jurídico real, de verdade, tá? Então não pense que não tem valor, que tem valor sim, tá? Então é importante deixar claro isso. Gente, é muito interessante você fazer um contrato bem feito. Você é muito bem remunerado. Poucas pessoas sabem fazer contrato no Brasil, poucos advogados, corretores. Por isso o despachante imobiliário tem a possibilidade de fazer contratos também. É importante. Quando eu falo de contratos, né, existe, claro, a teoria dos contratos e a parte prática. Mas na parte prática, o que eu trago para você nessa parte contratual? Né? Tudo que eu falei para você são questões que geram nulidade. Nós temos a ação declaratória de nulidade, é uma ação que nós podemos pedir a nulidade de contrato por uma simulação, não tem prescrição. Tem a ação anulatória de um ato jurídico, ou seja, uma ação para anular o contrato, porque houve lesão, estado de perigo, questões que deixaram o negócio com vício, né? Então é importante. Quando eu falo de contratos, eu preciso ter em mente sempre, gente, na elaboração do contrato, que ele tem que ser efetivo para não dar dor de cabeça, e ele tem que evitar nulidades futuras, né? Essa é a regra, evitar nulidades futuras. Um contrato que evita nulidades futuras é um contrato bem feito. A ideia é a gente conseguir fazer um contrato que nos resguarde, de fato. Antes de fazer o contrato, eu posso fazer uma minuta contratual. Não confunda minuta. Minuta é um rascunho. Eu mando a minuta para você, você manda para mim, eu mando para outra, minuta. Está no rascunho. Aditivo é o quê? É uma inclusão, uma retificação. Então, minuta e aditivo são situações diferentes. Eu sou a favor muito do pré-contrato. Antes de você fazer o contrato definitivo, seja uma escritura pública ou o contrato particular, eu sou a favor de fazer um pré-contrato, porque isso protege a transação imobiliária. No pré-contrato, você consegue negociar muitas situações previamente para fazer o contrato definitivo. Defina o tipo de contrato e quando você for definir, verifique se não tem uma lei, se não tem um artigo que trata daquele contrato, que você tem que seguir e respeitar aquele artigo ou aquela lei. Os contratos em espécies, a lei do inquilinato, arrendamento rural, alienação fiduciária, tem vários contratos que tem uma lei tratando só daquele contrato diante da sua importância. Utilize uma linguagem simples, gente. O que eu vejo de contrato, corrijo muito contrato de advogados por aqui, contratos de cartório. Eu vejo que muito advogada quer fazer um contrato com termos jurídicos em latim. Bobagem, você não está mostrando o serviço, você está deixando o contrato confuso. Estipule valores e multas, gente. Cuidado com esses valores para que não se tornem valores abusivos.
Identifique os principais elementos do contrato, especifique também o prazo de duração desse contrato, determine cláusulas de extinção contratual. Tudo isso é fundamental para que esse contrato seja bem feito, tá? E dê certo, que você consiga um maior aproveitamento do contrato. Isso é muito importante. Quando eu falo de contrato, gente, toda prestação de serviço ou venda, o ideal é que tenha um contrato, né? Nós somos contratos imobiliários, mas tudo que é prestação de serviço tem que ter um contrato. É loucura você não fazer um contrato. O ser humano esquece das coisas, o ser humano ele interpreta errado, dá confusão, e o contrato vai salvar essa confusão. Nesse contrato não pode faltar nome completo, número de CPF, número da RG, registro de CNPJ, número de inscrição estadual, sua pessoa jurídica, endereço, contato telefônico, é muito importante. No objeto do contrato, se é de direito imobiliário, qual que é o objeto? O imóvel a ser locado, compra e venda. É um contrato de cessão de direitos? Quais direitos hereditários, possessórios? Prestação de serviço? Quais prestações de serviço? Obrigações das partes dos contratantes, né? O prazo de entrega, serviço, produto, preço e condições estipuladas, duração e reajuste, despesas do contrato, rescisão, penalidades, condições gerais, disposições gerais, testemunhas, o arquivamento. Tem contrato que não tem essa obrigatoriedade, mas tem contrato que vale a pena arquivar no cartório. O cartório presta esse serviço de arquivar, salvo o cartório de imóveis que vai fazer o arquivo de tudo que é relacionado a imóveis. Então, eu tenho que pensar também, será que é importante eu arquivar esse contrato, mesmo sendo de gaveta em algum lugar? Os cartórios fazem isso, títulos e documentos, eu posso arquivar um contrato lá, mesmo sendo um contrato de gaveta. Então, é uma realidade, hein? É interessante falar sobre isso, né? Como fazer essa análise contratual também? O que é a análise do contrato, análise contratual? Eu vou procurar vícios, defeitos, né? Eu vou procurar corrigir dados, né, do contrato, ver se os dados não estão equivocados, as cláusulas contratuais se não são abusivas, é o checklist que eu vou fazer. Né? Então é importante. Todo contrato gera diversas vantagens. Entre essas vantagens na análise do contrato é a redução, né, de litígio, segurança jurídica. É isso que um contrato nos entrega. Então é importante. Toda vez que você pensar no contrato, quanto que é cobrado para fazer um contrato? Depende do serviço. Né? Se você é advogado, tem a tabela da OAB, que fala dos serviços extrajudiciais. O despachante imobiliário hoje cobra 2 salários mínimos, 3 salários mínimos para fazer contrato, corretor de imóveis pode fazer. Não é exclusivamente do advogado a elaboração de contrato. Né? É claro que muita gente procura advogado porque tem conhecimento jurídico, ou deveria ter, né? Mas o contrato pode ser feito até por um contador, um contrato social. Então, contrato de trabalho, RH. Então, existe uma liberdade em quem pode fazer um contrato. Né? Então, isso é importante. Várias dicas fundamentais na elaboração de um contrato, tá? Um contrato bem feito. É importante gastar tempo com negociações preliminares, por isso eu sou a favor em fazer um contrato preliminar. É importante definir o tipo de contrato antes de redigi-lo. Será que tem na lei ou não tem? Eu preciso prestar atenção nisso. Locação tem lei, eu tenho que respeitar a lei, não posso criar da minha cabeça. Compra e venda também. Faz o checklist da identificação correta. Os elementos objetivos e subjetivos do contrato é a identificação. Entrega um contrato para você, o RG está errado, o CPF está errado, o nome está errado. Pronto, perdeu credibilidade. Então faz uma conferência. A importância de identificar pessoas jurídicas, quando é o caso. Existem vários elementos essenciais do contrato. E aí para um pouquinho, respira, vem comigo aqui. Ó. Quais são os elementos essenciais de um contrato, professor Júlio? Então nós temos, gente, alguns elementos que são essenciais, hein? Não se esqueça sempre de especificar de forma didática, porque sem isso o contrato é nulo. Então, elementos essenciais de um contrato, elementos essenciais da validade de um contrato. Agente capaz, aqui cumpre, né, identificar via de regra, que se as partes são maiores de 18, legal, tem condições físicas e psicológicas para assumir obrigações. Menos de 18, não pode assinar o contrato sozinho. Existe a incapacidade. Menos 16, o pai, a mãe ou o representante legal assina por ele, por ela. 16 aos 18 será assistido, o pai e a mãe assina com ela, tá? Salvo exceções, emancipado, onde antecipa a capacidade, ou interditado, ok? Interditado, o representante legal que vai assinar por ele ou por ela, ok? Então é importante prestar atenção no agente capaz. É um requisito, é um elemento essencial de validade do contrato. Outro elemento essencial de validade do contrato é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E nesse momento, podemos dizer que o foco é o objeto do contrato. Temos que analisar sempre se esse contrato não contraria a lei, se é viável a sua materialização e se esta, de fato, esse direito, né, pode ou não ser determinado pelas partes.
Também, gente, terceiro requisito importante, terceiro elemento essencial de validade do contrato, a forma prescrita ou não proibida em lei. O contrato pode ser prescrito em lei, instrumento público, artigo 108, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública, ou um contrato proibido por lei, não pode ser feito. Então, fique atento. Eu preciso me atentar, para respeitar os elementos de validade do contrato, eu preciso me atentar sempre à forma, se ela é prescrita ou não proibida em lei. Isso quer dizer o quê? Que atentar-se ao contrato almejado tem uma forma expressa na lei, o qual deve ser seguida obrigatoriamente, ou seja, pelo menos aquele tipo de contrato não é proibido pela legislação, pela lei brasileira, oportunidade que a redação do instrumento é livre, tá? Então, sempre prestar atenção nesses detalhes. Vamos lá. Eu quero também lembrar você, utilize práticas para facilitar o processo contratual. Como, professor Júlio? Isso é muito importante, bater papo sobre esse assunto. De fato, mesmo advogados, corretores, despachantes imobiliários, experientes, têm dificuldades na elaboração de contratos mais específicos, que exigem maior tempo de análise e pesquisa. Alguns erros, gente, entretanto, são mais comuns na elaboração desses contratos e por isso nós precisamos tomar cuidado. E aí, dentro desses cuidados, eu quero que você escolha uma linguagem simples e próxima das partes, evite termos complicados ou passagens de difícil interpretação, né? Seja objetivo e conciso, enumere também as cláusulas e crie capítulos para facilitar o encontro de informações importantes, isso é fundamental. Pode também sublinhar, né? Sublinhar e destacar em negrito, eu já tinha falado isso aqui na nossa aula. As cláusulas não devem ter redações longas, gente. Não trabalha com redação longa, você se perde. Quem escreve muito se perde. Não adianta trabalhar com um parágrafo enorme que você vai se perder, fica feio no contrato também. É necessário trabalhar com parágrafo único, parágrafo primeiro, segundo, separe. Contrato quanto mais separado, melhor. Faça contratos escritos sempre, apesar de termos vários contratos reconhecidos como contratos verbais, né? A locação um deles, mas dá confusão, não dá certo. Cheque todas as informações, verifique se a parte contrária tem pendências judiciais ou montante de dívidas. Nas transações imobiliárias a gente tem que fazer o due diligence. O que é o due diligence? Due diligence é uma pesquisa para ver a vida de quem está vendendo, a situação do imóvel, tá importante. Isso é fundamental. Em relação a outra dica que eu quero dar para você, novamente aqui falando, determine os valores e a forma de pagamento, não deixa dúbio, confuso. Vai pagar em 10 parcelas, tá? Mas como? Pix, transferência, boleto, cartão, que dia? Né? Então, cuidado, hein? Não deixa dúbio. Fixa, assim, os prazos, a quantidade, a forma de pagamento, muita atenção em relação a isso, inclusive uma atenção redobrada. Descreva as garantias também. No caso da garantia, além do inclinato, temos 4 garantias, né? Fiador, caução. Podemos usar também outra garantia muito comum, fazer o contrato, ou melhor, fiador, caução, é muito comum, muito utilizado, fiador, caução, mas também podemos usar o seguro ou fazer um contrato de locação sem garantia, porque é possível também. Então é importante trabalhar. Especifique o prazo de duração do contrato sempre. Existe a tal renovação automática da locação. Se não tem essa cláusula, não existe renovação automática, hein? Ah, professor Júlio, tem um contrato de locação, eu estou tranquilo, tenho direito de preferência, se o dono quiser vender, tem que oferecer para mim uma ova. Mas o advogado me orientou errado, é ruim, é bicho ruim, porque não existe direito de preferência automático. Para existir direito de preferência tem que fazer o quê? Tem que ter uma cláusula dentro do contrato, eu pego esse contrato e vou fazer a averbação no cartório de imóveis. Aí legal, existe direito de preferência, dá para discutir. Então não existe o direito de preferência automático, muita gente também esquece de situações anexas, né? Então, importante. Opte sim pela cláusula penal, é importante, né? Um contrato terá cláusula penal. Quando eu falo dessa cláusula penal, é quebra de contrato, né? Então, estipule o valor, estipule o pagamento, se é de 5% a 50% do valor integral, tem que analisar essa cláusula penal e perdas e danos, né? Tem que analisar a situação. Do foro de eleição, veja se existe aquele foro, já corrigi muitos contratos aqui, gente, que o advogado colocou um foro que não existe, olha que absurdo, então veja isso. Outra situação que nós não podemos esquecer, também verifique se a situação dispõe de arbitragem, tribunal arbitral, câmara arbitral, se você quer levar para, caso tenha discussão, para o juízo arbitral. Pode ser necessário ou não, pode ser legal ou não, tome todos esses cuidados, é necessário, tá? Contrato sem endereço é o que a gente vê muito, endereço incorreto, com estipulações e interpretações obscuras, sem forma escrita, né? Confuso, parece um texto
Uma formatação feia também é ruim. Cuidado com a formatação, contrato é algo sério. O contrato como fator de segurança na relação entre as partes, ele é importantíssimo, é fundamental, né? Então, tome cuidado, se possível, crie parece bobagem, uma capa no contrato, faz toda a diferença, né, gente? Faz toda a diferença. Legal. Volto a falar, se você precisar do professor Júlio, eu estou à disposição. O professor Júlio presta o serviço de mentoria para advogados, advogadas, corretores, despachantes imobiliários. Eu atendo, eu corrijo, eu entrego, faço a peça. Então, estou à disposição para ajudar você, caso você precise, tá? Com muito carinho, agradeço mais uma aula, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Para entrar em contato comigo, gente, ó, então é só ligar no escritório, tá? 11 20 61 5649, tem o WhatsApp, meu WhatsApp também, o WhatsApp profissional, é o 11 97685 3891. 11 9 7685 3891, tá bom? Professor, presto o serviço de consultoria, faço consultas, sou advogado atuante na área, estou à disposição para te ajudar, você que precisa, com muito carinho. Muito obrigado, mais uma aula. Lembrando a você, né, que nós temos o curso Despachante Imobiliário, que é um sucesso. Então, parabéns para você. Esse plantão de dúvida é do curso Despachante Imobiliário, um verdadeiro sucesso, tá bom? Que curso fantástico, muita gente ganhando muito dinheiro, né, atuando como despachante imobiliário, advogados, corretores, muito legal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.